solidão e isolamento. Esse é o último vídeo dessa minissérie ao qual nós abordamos as principais dores da mulher contemporânea. No vídeo 1 nós falamos sobre os transtornos de saúde mental, no vídeo 2 nós falamos sobre pressão estética, no vídeo 3 nós falamos sobre a sobrecarga de trabalho e nesse vídeo você aproveitará desse conteúdo ao qual nós falaremos sobre a solidão e isolamento da mulher contemporânea. Se você não assistiu os vídeos anteriores, te convido a voltar e assistir. Então vamos lá. Hoje nós percebemos o quanto que nós mulheres estamos nos sentindo cada vez mais solitárias e cada vez mais nós buscamos por esse isolamento. E eu acredito que grande parte disso tem a ver sim com o movimento feminista, porque uma vez que cada vez mais nos é pregado sobre o empoderamento feminino, do quanto nós precisamos ser fortes, do quanto que nós precisamos nos mostrarmos fortes para a sociedade, nós cada vez mais nos fechamos. Porque como eu mostrarei a minha vulnerabilidade? Há alguns anos atrás, e eu me sinto muito grata e honrada por ter tido acesso a essa informação, mais ou menos em 2019 eu ouvi uma frase que falava assim: vulnerabilidade é poder. Vulnerabilidade é poder. Na época eu não entendi muito bem, na minha cabeça eu pensava, como assim vulnerabilidade é poder? Se eu mostrar as minhas dificuldades, se eu mostrar as minhas fraquezas, se eu mostrar que eu não sou tão boa assim quanto às vezes as pessoas imaginam, se eu mostrar tudo que eu tenho de ruim dentro de mim, isso me gerará poder? Então, para mim, não fez muito sentido na época, mas com o passar dos anos, eu fui entendendo que, de fato, a vulnerabilidade nas mãos corretas é muito poderoso. E quando eu falo sobre essa vulnerabilidade, não sei se você me segue aqui há mais tempo, se você me segue, você sabe, já percebeu que eu falo muito sobre Jesus, sobre espiritualidade. E para mim, todas as vezes quando nós mulheres colocamos a nossa vulnerabilidade nas mãos de Deus, de fato as coisas acontecem da melhor forma possível. O que acontece é que nós mulheres muitas vezes colocamos a nossa vulnerabilidade onde não é para ser colocada. Nós colocamos às vezes numa reunião, às vezes numa explosão, no sentido de emoções, de gritar, de explodir. Aquilo sim é uma vulnerabilidade quando nós fazemos isso com os nossos filhos, com o marido, enfim. Todas essas questões vão nos levando para um enfraquecimento emocional. E todas as vezes que nós nos vemos nesse enfraquecimento emocional, as nossas emoções elas vão sendo potencializadas dentro daquilo que eu estou enxergando, ou seja, dentro da minha fraqueza, dentro do meu martírio interno, dentro da minha incapacidade. E isso não quer dizer que de fato exista uma incapacidade, mas é a forma como eu enxergo. Existe uma grande diferença entre quem eu sou, a forma como eu me enxergo e a forma como a sociedade me enxerga. O ideal, até para que nós não desenvolvamos sintomas depressivos e alguns desalinhamentos internos, é muito, muito importante que a forma como eu sou, como eu me enxergo e a sociedade me enxerga, estejam todos no mesmo nível, estejam todos alinhados. É óbvio que a forma como a sociedade me enxerga é algo um pouco mais distante, porque eu não tenho controle sobre o outro e o outro não fará a interpretação de mim como de fato eu sou, mas sim baseado nas experiências de vida dele. Quero te dar um exemplo para você entender. Existem duas pessoas casadas que optaram em ter um filho. Com o passar do tempo, a criança vai sendo desenvolvida no útero de sua mãe. Chegada a data, o momento do seu nascimento, ela vem ao mundo. Passado um mês, essa criança vem a falecer. Veja,
A forma como a mãe lida com essa perca e a forma como o pai lida com essa perca são coisas totalmente diferentes, porque cada um interpretará baseado no momento de vida, baseado na perspectiva de vida, baseado no relacionamento que teve com essa criança, né, com esse bebê recém-nascido, baseado na sua história de vida. Então é impossível. Por que muitos pais muitas vezes falam: gente, eu criei os filhos com os mesmos valores, comeram a mesma comida, vestiram a mesma roupa, foram educados na mesma escola, frequentaram a mesma igreja. Como podem ser tão diferentes? E é exatamente um dos principais motivos. É óbvio que tem outras vertentes a serem analisadas também, mas um dos principais motivos é exatamente a interpretação que a pessoa faz do mundo. Nós podemos podemos assistir juntas o mesmo filme no cinema. Eu farei uma interpretação baseada nos meus valores e você fará uma interpretação daquele filme baseado nos seus valores, na sua experiência de vida. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue, na verdade, na grande maioria esmagadora das vezes, eu não consigo alinhar com esse terceiro ponto a percepção que ele tem de mim, da minha pessoa, exatamente porque ele não está se baseando naquilo que de fato eu sou, mesmo eu sendo muito transparente para ele, mas ele está me avaliando baseado na história dele. Então é muito interessante que nós também tenhamos essa clareza para que nós não nos frustremos. Às vezes nós recebemos feedbacks, às vezes nós recebemos opiniões de pessoas e a gente se perde dentro da opinião do outro. A gente se perde porque a gente acredita que aquilo que o outro está nos falando é uma verdade absoluta, quando na verdade aquilo é a opinião dele, é a opinião dela, e saiba respeitar. Só que uma vez que você se coloca numa posição de apenas avaliar aquilo que o outro está te trazendo, você não pega aquilo como uma verdade absoluta. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é tão importante a gente fazer todas essas análises, analisarmos ponto por ponto. Porque uma vez que nós vamos nos relacionando nesse mundo que de fato é um mundo relacional, um dos nossos principais objetivos é sim nos relacionarmos aqui nessa terra, mas uma vez que nós vamos tendo visões distorcidas, opiniões distorcidas, uma vez que nós vamos vendo que pessoas estão com opiniões diferentes, nós vamos indo para esse isolamento, nós vamos nos afastando de pessoas. E aqui tem um ponto muito importante a ser avaliado, que é: de fato, eu estou nessa relação porque eu quero contribuir com essa relação, porque eu amo essa pessoa acima de qualquer outra coisa, ou eu estou nessa relação pela necessidade de aceitação? As pessoas que mais se separam umas das outras é porque de fato ela está aí, ela é controvertida, na verdade ela é a sua opinião é controversa frente à opinião do outro, ou seja, essas opiniões não estão sendo igualitárias, não estão sendo iguais, pelo contrário, são opiniões diferentes. Via de regra, quando existe um afastamento é porque você, né, ou no caso a pessoa, ela está buscando uma aceitação por esse meio. E todas as vezes, né, via de regra que eu converso com uma pessoa que eu tenho uma certa amizade, que eu já tenho uma relação mais intimista, eu pergunto: você está comigo nessa conversa porque você quer ser aceita, você quer ser acolhida, ou de fato você quer a minha opinião? E tá tudo bem se a pessoa ela só quer uma opinião, porque se ela só quer ser acolhida, mas que isso fique muito claro na comunicação. Por que tantas pessoas, e não só no seio de amizades, mas no seio familiar, no seio do próprio relacionamento amoroso, sofre tanto nessas relações? Porque ela não entende, o outro não entende. Por exemplo, às vezes você só vai desabafar, às vezes você só vai expor uma dor sua e você está buscando um acolhimento.
Assim como quando nós éramos pequenos e a gente tinha aquele colinho de mãe ou aquele colinho de papai que só nos abraçava, não nos julgava, não nos apontava o dedo. Às vezes na fase adulta nós também buscamos por esse colo, mas quando nós chegamos para buscar esse colo, a pessoa está com 7 pedras na mão, querendo apontar ou dar opinião. Hoje, com a era da informação, as pessoas têm opinião para tudo e você pode levar o problema mais bizarro, né, mais difícil que possa ser para sua cabeça, as pessoas terão uma opinião. Mas às vezes não é a opinião que você busca, é só esse colo. Então, uma vez que eu tenho a clareza do que eu tenho buscado nessas relações, melhor para mim. E mais do que eu ter essa consciência do que eu tenho buscado, é verbalizar para o outro. Eu já cheguei em momentos na minha relação com meu esposo de verbalizar para ele, veja, hoje eu só quero ser acolhida, hoje eu só quero falar e ser ouvida por você, e ser acolhida por você. E outros momentos eu falar, deixar isso muito claro, hoje eu quero a sua opinião, qual é a sua opinião? E a partir do momento que ele dá a opinião dele, eu falar, olha, essa é a sua opinião, não quer dizer que eu irei acolhê-la, porque às vezes a gente pede opinião para o outro também quer, né, que a gente acolha 100% a opinião dele ou dela e insira na nossa vida e realmente coloque ali em prática, execute a opinião dela. Então, sempre nas minhas relações eu deixo isso muito claro, olha, eu quero ouvir a sua opinião, mas não quer dizer que eu irei aplicar na íntegra a sua opinião, seja na minha vida pessoal, seja mediante a um projeto que eu esteja realizando. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu fui abrindo todas essas abas? Para a gente entender que a causa do isolamento social, da solidão, né, muitas vezes, está nesses pontos das nossas relações que a gente vai deixando passar, que a gente vai alimentando situações que às vezes são muito mais fáceis de serem resolvidas, nós vamos alimentando com aquele peso, com aquele cansaço, e o que acontece é que nós precisamos entender e deixar hoje cada vez mais claro que sim, nós buscamos por relações realmente maduras, né? Aquela questão da gente poder contar de fato as nossas amizades na palma de uma mão, isso é muito verdadeiro, mas que a gente de fato tenha essas pessoas aos quais nós tenhamos essa oportunidade de nos abrir, mostrar as nossas vulnerabilidades, mostrar o que tem de mais podre dentro de nós. Se a gente for buscar biblicamente, nós reconhecemos na Bíblia que nós somos seres pecadores, que o que temos dentro de nós não é nada, não é pecaminoso. O que nós temos dentro de nós é impuro. E todas as vezes que eu realmente coloco a minha vulnerabilidade em Deus, eu percebo que Ele vai transformando, Ele vai forjando o meu caráter para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu realmente consiga me estruturar emocionalmente melhor. Quando nós temos uma comida na nossa frente, se nós não passamos por um processo de autoconhecimento, é óbvio que se eu estou com um prato de salada e um baita de um hambúrguer na mão, é óbvio que eu optarei pelo hambúrguer, se aquilo for algo que eu gosto, que é do meu desejo, mas aquilo de fato é algo que está ali para eu comer. Mas será que não só com relação à comida, de forma geral, é importante que a gente faça essa análise em nossas vidas, mas será que eu tenho buscado sempre pelo prazer? E quando eu falo sobre esse nosso lado pecaminoso, esse lado que realmente mexe com a gente, esse lado que realmente tá aqui dentro, o instinto nosso é sempre voltar para o que nos gera prazer. E aí a gente pode desenrolar, na verdade, gerar clareza sobre vários comportamentos nossos. Porque entre estar no conforto e no desconforto, o que nós queremos? O conforto. Às vezes o conforto do nosso emprego, às vezes o conforto da nossa relação, às vezes você está numa relação há tantos anos desconfortável, mas você opta em continuar nessa relação porque será muito mais desconfortável realizar uma separação. Então veja que
a nossa carne, a nossa humanidade, a nossa, não é nem humanidade, né, mas a nossa, o nosso, me fugiu uma palavra para conseguir expressar isso, mas o nosso eu mesmo é um eu totalmente pecaminoso, é um eu que realmente vai buscar pelos prazeres da vida. Mas todas as vezes que nós colocamos a nossa vulnerabilidade em Deus, reconhecemos o quão pecadores nós somos e o quanto que nós precisamos mortificar a nossa carne para de fato elevar o nosso espírito, nós passamos a reconhecer o quanto a graça de Deus pode nos atingir e que de fato nós somos melhores em Cristo. Então, que você possa fazer essa avaliação, né, nas suas amizades, nas suas relações, que você consiga ter uma percepção correta sobre si, porque até uma percepção incorreta sobre si fará com que você se mostre ao mundo de uma forma incorreta. E não é incorreta pelo fato de ser errado, mas eu digo incorreta com relação à leitura que você faz de si mesmo. Às vezes a leitura que você faz de si mesmo é de uma mulher empoderada, é de uma mulher que já conquistou tudo na vida, é de uma mulher que tem valor baseado nesse mundo, mas dentro de você você se encontra vazia, dentro de você você se encontra totalmente numa solidão. E não é uma solitude, solitude é positiva. A solidão é que realmente nos martiriza, nos machuca. Então, que de fato a gente possa reconhecer o nosso valor em Cristo, porque é só de fato nele que nós conseguimos nos sentir preenchidas totalmente. Hoje as pessoas buscam mais e mais e mais no mundo, mais por dinheiro, mais por reconhecimento, mais por status, mais de tudo, exatamente porque o vazio assola o seu íntimo, assola o seu coração. Mas uma vez que nós colocamos Deus no lugar correto de nossas vidas, ou seja, no centro de nossas vidas, tudo se faz preenchido. Mesmo que você não tenha o melhor emprego naquela multinacional, mesmo que você não seja casado com o homem mais lindo do mundo, mesmo que seus filhos não sejam os filhos mais educados da vida, e eu desconfio que não seja assim como os meus também não são, assim também como eu não sou casada com o homem mais lindo do mundo, assim também como eu não tenho o corpo mais perfeito, assim como também eu não sou a pessoa mais inteligente dessa terra, ainda assim eu me sinto satisfeita. Por quê? Porque o meu coração está voltado para Jesus, que realmente preenche todas as lacunas que o mundo não consegue preencher. Então, hoje nós finalizamos, né, nesse vídeo, nós finalizamos essa minissérie de mensagens sobre as principais dores da mulher contemporânea, e eu espero do fundo do meu coração e oro para isso, para que de fato o Espírito Santo consiga atingir o seu coração e que você receba essa mensagem, que seu coração esteja num solo fértil, que ele esteja realmente ali preparado para receber essa mensagem e que a partir deste momento que você finaliza este vídeo, que você consiga colocar nem que seja 1%, 2%, 3% em ação e realmente procure por essas pessoas, por essas 5 pessoas ou pelas pessoas que você realmente ama e que já estão na sua vida há algum tempo, ou seja, um relacionamento que já é mais duradouro e que você se mostre vulnerável, que você de fato mostre quem você é, a sua dor, as suas fraquezas, quem você é na íntegra, sem nenhuma máscara, porque é isso de fato que nos fará, que te fará uma pessoa mais forte. E eu finalizo esse vídeo dizendo: vulnerabilidade é poder, vulnerabilidade é poder. Clique aqui, deixa o seu like, comenta, deixa a sua mensagem e, se possível, envie esse vídeo para mais pessoas. Um forte abraço e até breve. Tchau!